Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 15 de abril, terça-feira da Semana Santa, vamos refletir João capítulo 13, que é aquela cena da ceia. Uma cena muito bonita, mas ao mesmo tempo muito dramática. Vamos então iniciar essa reflexão. E não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo e para essa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava reencostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenhas me negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, então hoje João, capítulo 13, traz essa cena da Santa Ceia, que nos coloca dentro de um momento muito bonito, mas um momento extremamente dramático, porque é justamente nessa mesa da partilha que Jesus vai revelar a traição. E aqui a gente percebe como o coração humano é complexo e faz escolhas complexas e difíceis, e às vezes imprevisíveis. Naquele momento a ceia ocorria à noite, então a noite nos remete à traição, a traição do Cristo na intimidade com Cristo. A noite não está aqui por acaso, ela é uma metáfora e um símbolo de uma escuridão espiritual, que está envolvendo um discípulo de Jesus naquele momento, que se trata de Judas. Jesus ele fica comovido antes de dizer: um de vós há de me trair. Ele fala isso com grande decepção e comoção. Ele molha o pão no mesmo prato, e o traidor está molhando o pão no mesmo prato com Cristo. E molhar o pão no mesmo prato é símbolo da comunhão. E Satanás naquele momento entrou em Judas para ele realizar aquela ação macabra. Então, de fato, é um símbolo de escuridão espiritual que envolve esse momento também. É um momento de luz e de escuridão ao mesmo tempo. A traição acontece onde deveria existir amor, mas ocorre a traição, porque é a escolha do ser humano, é o livre-arbítrio nesse momento. Ou seja, no espaço mais sagrado da vida, junto a Cristo, um deles tomará a decisão de se afastar de Cristo e entregá-lo aos seus algozes, aos seus inimigos. A gente percebe que após Judas sair dali, do momento da ceia, do local, Jesus falou entre aspas: agora foi glorificado o Filho do Homem, entre aspas. Uma glorificação que está ligado aqui não ao poder, ao status, mas está ligado à cruz, porque a traição, de certa maneira, vai ser usada por Deus para que Jesus seja levado não só à cruz, mas à ressurreição, que é a glorificação de fato. E Cristo abraça essa missão e ele transforma esse aparente fracasso, que é morrer na cruz, em triunfo, que vem com a ressurreição. Portanto, ele transforma a maldade humana em instrumento de salvação. Deus está agindo, permitindo o livre-arbítrio humano andar, as ações acontecerem, as escolhas acontecerem da parte humana, mas ao mesmo tempo ele está agindo também. Portanto, aqui dentro da ceia a gente percebe que há uma fragilidade do ser humano diante de Cristo. Existe a fragilidade de Pedro, que contrasta com a fragilidade de Judas Iscariote, porque Judas ele mergulha numa noite, numa escuridão total.
Agora Pedro, impulsivo, cheio de boas intenções, diz: Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. E Jesus fala: não, você vai me negar 3 vezes. Que revela também a fragilidade de Pedro, embora ele tenha boa intenção, mas ele é frágil, ele é limitado. A diferença entre os dois não está na falha, porque ambos vão falhar. As palavras de Pedro não conotam, na verdade, aquilo que seria a boa intenção dele, porém sem forças para agir de acordo com essa boa intenção. Então, ambos estão numa falha diante de Cristo, mas o que a gente precisa notar aqui é a maneira como cada um responde à graça de Deus, porque Judas, ele se isolou no desespero e foi se enforcar. Pedro foi chorar e permitiu ser reconstruído pelo perdão. E aí Pedro volta, né? Ele volta para Cristo, de onde ele nunca deveria ter saído nem se afastado, porque pela negação ele se afastou de Cristo, sentimentalmente, espiritualmente, etc. Mas ele chora, se arrepende e volta. Quer dizer, a fé não está na ausência de quedas. A gente percebe que a fé está na coragem de se levantar, reconhecer o erro, confiar e voltar a Cristo, que é o que Pedro faz. E Jesus, enfim, vai seguir esse destino, Jesus vai seguir para a cruz. E para nós seguir a Cristo vai ser também carregar a cruz muitas vezes da incompreensão, das injustiças, do mal, que às vezes vai se precipitar em nossa vida, como foi na vida de Cristo, de traições, etc. Que vai exigir também para nós morrer para o egoísmo, porque a cruz, ela também exige uma crucifixão dentro de nós, de cada um de nós, para deixar-se guiar por Cristo. Então, o convite hoje para nós é muito simples, é muito claro. A gente precisa encarar as nossas fraquezas da nossa vida, seja como Judas, seja como Cristo, como Pedro diante de Cristo. Encarar nossas traições, nossas negações. Quantas vezes a gente nega, quantas vezes a gente trai, a gente troca a luz pela escuridão. Quantas vezes fizemos isso? Temos que pensar. Quantas vezes a gente enche a boca de promessas vazias, como faz Pedro, né? Eu vou dar minha vida por ti. Promessas vazias, ele não vai fazer isso. Então a gente deve permitir, nessa Semana Santa, que o galo cante 3 vezes, para nos despertar desse sono, nos despertar dessa letargia espiritual e a gente desperte para o arrependimento e para a esperança. Vamos terminar a nossa reflexão agora com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.